Pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de retornar a essa casa, onde, como o Vicente muito bem falou, é um espaço, é um ambiente que eu me sinto em casa verdadeiramente, pelo tempo, pelas amizades construídas e pelo acolhimento sempre caloroso, sempre carinhoso que aqui recebo. Então, retorno sempre com muita alegria. Peço as desculpas da última data que nós tínhamos agendada. Um compromisso de ordem profissional me pediu para alterar e fizemos esse rearranjo aí no calendário, mas hoje, felizmente, estamos aqui reunidos. O tema da nossa noite, que foi proposto, ele tem por base o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o item 13. E o título dessa passagem, que é uma passagem bem curta, são apenas 2 parágrafos. Um parágrafo relativamente breve e um segundo parágrafo médio. E a ideia central desse trecho, que tem por título A Fé e a Caridade, parte de uma assertiva, de uma sentença talvez polêmica, um tanto quanto forte, e que a gente vai tentar, ao longo dos minutos que nós temos pela frente dessa noite, analisar, refletir, extrair dali os ensinamentos mais profundos. Esse texto é de autoria de um espírito que assina Espírito Protetor. Ele não se declara, né? Ele não se nomeia. Foi recebida na cidade de Cracóvia, salvo engano, na Polônia. Se eu estiver errado e alguém tiver uma referência aí de geografia melhor que a minha, fique à vontade para nos auxiliar. Em 1861. E o que diz esse Espírito Protetor sobre a fé e a caridade? A assertiva principal que ele traz, que eu digo que é muito forte, quiçá polêmica, ele diz o seguinte: a caridade é impossível sem a fé. Repito, a caridade é impossível sem a fé. Ele próprio, ali na introdução do texto, ele faz uma outra ressalva que a gente vai usar aqui também, mas é isso aí, a caridade é impossível sem a fé. E nós temos, né, na doutrina espírita, né, uma outra assertiva, né, que fala da caridade, que fala se fora da caridade não há salvação, não é isso? Né? E aí a gente vai correlacionando esses conceitos, esses princípios, ou essas ideias, mas naquilo que diz o texto a caridade é impossível sem a fé. E qual é a ideia que a gente tem de caridade? Qual é o entendimento que nós temos de caridade? O que significa caridade? Tem várias definições por aí, né? Uns dirão mais filosoficamente, né, que a caridade é o amor materializado, realizado, concretizado. Não é aquele amor abstrato, mas é alguma coisa que se transforma em algo bom para alguém. Fazer a caridade é tornar o amor em movimento, é o amor dinâmico, é o amor que se concretiza, é o amor que se manifesta na vida de alguém, inclusive socialmente na nossa vida cotidiana. São possíveis, né, conceituações, explicações do que é a caridade. No senso comum, porém, isso vale aí no mundo afora. Fulano é muito caridoso. Cicrana gosta de fazer a caridade. No contexto de uma instituição espírita, de uma casa, de um centro espírita, a caridade muitas vezes, e aí falamos, né? Fora da caridade não há salvação. Significa, na mais das vezes, dizer que alguém que frequenta a casa espírita para se salvar, um novo adepto, via de regra, da doutrina, se encanta com seus ensinamentos, com os seus princípios, logo vai ser direcionado ou se engaja
em alguma dita atividade caritativa ou caridosa que aquela instituição oferece. E na mais das vezes a tradução dessa ideia ou desse padrão de comportamento significa se alistar em algum tipo de serviço voluntário. Quem tem alguma vivência em casa espírita sabe perfeitamente do que eu estou falando. Vamos nos envolver em algum serviço social, caritativo, assistencial. Vou fazer o quê? Vou ajudar a organizar a cesta básica. Vou ajudar na campanha da sopa. Vou ajudar em, via de regra, um primeiro entendimento, uma leitura, um encaminhamento objetivo para a prática da caridade. Nos agrupamentos religiosos de uma maneira geral, mas nos espíritas também. Costuma significar o alistamento, a participação em algum tipo de serviço voluntário, social, assistencial, que a criatura passa a se dedicar. E o conceito de fé? Fé e caridade. Falamos da caridade e a fé. O que é a fé, afinal de contas? A fé é a crença na existência de alguém ou algo ou alguma coisa que nos é superior e que rege, que coordena, que conserta com C e não com S o funcionamento da vida da gente a partir desta posição de poder superior que nos antecede, que vai além de nós no entendimento da vida, do mundo material, do universo. É um sentido de crença numa vida futura, que a vida que a gente está aqui na Terra nesse momento, ela é passageira. É a crença, a busca, a esperança num sentido de transcendência. A nossa vida não é só isso aqui, é algo além. Que a gente pode até nem entender muito bem que além é esse. E aí cada tradição, cada corrente de pensamento ou cada religião aponta o seu caminho, traz um sentido de revelação ou de mistério. Tem aquelas que não sabemos muito, isso é mistério. É a fé, portanto, que nos conecta com essa outra realidade, apontando um outro caminho, uma existência posterior ou e também anterior, mas que nos ajuda a nos situar onde nós estamos e a busca de um sentido para essa existência. É a fé que há alguma coisa além. E quando falamos desta fé religiosa, deísta, teológica, parte-se do princípio da existência deste ser superior que comumente se atribui, se denomina de Deus, que é um pai, que é um criador, que a gente não sabe muito bem onde nem quando, mas que deu início a tudo isso que existe, que a gente chama de universo, que a gente conhece muito pouco, diga-se de passagem, dos comos e dos porquês, mas é este ser superior que criou tudo isso, que criou todos nós, a qual nós estamos conectados intimamente e a quem nós recorremos diante dos momentos de dificuldade, do aperto, das dores, sobretudo. E como é que se dá o exercício da fé no nosso cotidiano, olhando ao nosso redor? Me perdoem, e essa não é uma opinião propriamente particular, porque ela é compartilhada por muitos, mas a gente emite algum sentido de valor
A fé e a religiosidade, da forma que são praticadas e vivenciadas hoje em dia, guardam muita semelhança com a fé e a religiosidade de tempos idos, dos tempos primitivos, inclusive. É uma relação com essa divindade, com essa transcendência, de uma forma demasiadamente dependente. E aí vamos buscar na psicanálise, nos estudos e nas teorias de Sigmund Freud, quando ele dizia que a religião cumpre um papel de apacentar, apaziguar as inquietações humanas. Porque nessa busca de sentido, diante dos riscos da vida, diante da própria morte, da experiência da finitude, a criatura humana, no seu psiquismo, se sente tão ameaçada por tudo que lhe cerca que precisa buscar algum sentido. E este sentido, essa resposta, sequer precisa ter um fundamento maior de transcendência. É apenas um mecanismo de escape. É um ponto de vista materialista, na análise da fé, mas que faz muito sentido. Que faz muito sentido. Como lidar com a morte? Uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita na vida após a morte, uma pessoa que não acredita em Deus, e nós conhecemos muitas delas. Como é que lida no momento de dor? Com revolta. Como é que lida diante da perda de alguém que amava? Com inconformismo. Como é que lida esta pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus, que não exercita essa busca de transcendência em si, com a proximidade da própria morte, com o próprio fim? Com desespero, com medo, com fuga das mais diversas. Portanto, a partir de uma própria lógica materialista, construir essa outra ordem de coisas, todo esse aparelhamento psicológico, para aprender a lidar e ser capaz de lidar com esses riscos, faz bastante sentido. Cria-se uma explicação, ainda que com base em artificialidades. É uma perspectiva de análise e de entendimento. Nós, por outro lado, os crentes, e aí buscando a palavra crente no seu sentido profundo e não no seu sentido comum, daqueles que no nosso meio são praticantes, do protestantismo nas suas mais diversas correntes, mas aqui chamando de crentes todos aqueles que creem, que têm essa busca da transcendência, que têm religiosidade, que têm fé, que têm espiritualidade em si, nós caminhamos de uma forma mais autêntica, a partir dos mais diversos elementos, referências, ensinamentos de Jesus e de outros tantos que o antecederam e que vieram depois dele, trazendo as suas contribuições das revelações da existência de Deus, da existência da espiritualidade, e nós, que somos espíritas, temos elementos absolutamente extraordinários para podermos construir uma leitura de mundo, uma leitura de vida, pautada nesses princípios da fé, da religiosidade, da transcendência, porque temos elementos bastante concretos que nos apontam da veracidade, da autenticidade de todas essas coisas. Em oposição àquela racionalidade materialista, temos elementos também lógicos, também racionais, que nos demonstram que a experiência da vida humana, que a existência deste mundo, que a existência de todo o universo, fazem parte de um grande concerto, de um grande autor, de um grande criador, e que o fez a todas essas coisas com uma maestria, com uma genialidade absolutamente extraordinário, que nos escapa até a capacidade de um entendimento pormenorizado, de um entendimento mais profundo. E a experiência de Deus. E aí, fazendo um breve parêntese,
Porque para além de toda essa racionalidade, às vezes a experiência da fé, ela nos arrebata. Porque é possível a gente fazer, em meio ao corre-corre, às exigências, aos desafios e às dores da nossa vida cotidiana, a gente às vezes vem ao centro, vai ao centro, volta para casa, faz o evangelho, tem os nossos momentos de prece, na nossa rotina diária, de manhã, antes de se deitar, enfim. E por mais que a gente se cerque de todos esses elementos, de todos esses momentos que nos convidam a refletir sobre a fé, sobre a transcendência, a experiência da vida material ela é tão marcante e ela é tão intensa que às vezes ela como que nos inebria, ela nos seduz e nos tira desse foco, fazendo com que a gente se concentre as nossas expectativas, os nossos esforços na lida e na luta desse mundo material, daquilo que é concreto, daquilo que nos desafia, os nossos relacionamentos difíceis, as exigências do trabalho, a busca da sobrevivência, enfim. E às vezes a gente faz essa busca, a gente mantém essa chama acesa, mas essa experiência de fé, essa experiência de transcendência, essa experiência de espiritualidade, às vezes nos passa ao largo, sem que a gente muitas vezes perceba de forma mais vívida e mais intensa que ela está junto da gente. Porém, há alguns momentos na vida que são extremamente marcantes. E não há materialismo, não há materialista que nos acompanhe, que testemunhe esses acontecimentos, que não se abale quando se depara com situações que são absolutamente inexplicáveis. Segundo a racionalidade humana, segundo os preceitos do materialismo, é impossível. E aí cada um pode ser capaz de buscar na sua experiência pessoal, na vida de alguém que lhe é próximo, da família, do seu círculo mais estreito de amigos, enfim, de familiares, situações que a gente diz não é possível. Um tal entrelaçamento, alinhamento de situações cujo desfecho não há lógica humana capaz de explicar, entre aspas, alguns milagres que de vez em quando acontecem e que são arrebatadores e inquestionáveis. Só Deus explica, só a transcendência, só a espiritualidade, só algo que está além dessa própria vida, dessa condição material que nos cerca, que pode dar sentido ou razão para um acontecimento dessa ordem tão extraordinário, tão incrível, tão surpreendente, tão inexplicável segundo os parâmetros da racionalidade humana. Portanto, a experiência da fé, como é que ela se dá e como é que a gente a experimenta. E no cotidiano, dizia eu, que observamos a prática de uma fé que se assemelha à dos primitivos, onde Deus é colocado como um fazedor de favores dos caprichos humanos. Uma espécie de concierge. Sabe o que é concierge? É uma palavra bacana, Concierge, aquelas pessoas que a palavra é bacana porque é coisa de gente bacana, Concierge é como se fosse um assistente pessoal, É muito comum. Vocês pegam cartão de crédito, às vezes tem isso assim, tem lá que a gente nunca vê, Cartão de crédito tem um monte de benefício, às vezes embutido, que a gente nunca usa. Seguro, umas coisas assim, seguro de casa, seguro de viagem, a gente perde a oportunidade de usar, de verdade. Mas, por exemplo, concierge, você vai fazer uma viagem no hotel, ou o seu cartão de crédito, ou algum serviço desses de milhagem, que hoje são muito populares. Você chega numa cidade a passeio e você quer ir para um restaurante que ofereça determinado tipo de prato, de gastronomia, ou você quer ir a um espetáculo teatral com um musical ou uma comédia. O concierge é aquela pessoa que fica ali, um assessor especial à sua disposição, uma linha telefônica, enfim, que vai ser tá à sua disposição para poder indicar como é que você faz para acessar aquele determinado benefício, aquele determinado serviço, aquilo que você está buscando e satisfazer a sua vontade.
Tem muita gente, tem muita religião que nos nossos tempos trata Deus como um mero concierge. É o Deus da oferta, é o Deus do desafio, é o Deus, Deus do futebol. Não é o Pelé, não, que já desencarnou. Muito menos o Maradona. Reparam já a decisão de pênalti. Decisão de pênalti no futebol. Qual é a cena padrão, protocolar que a gente assiste lá? Um time do lado de cá, todos eles sentados ajoelhados. E do lado de lá, o que tem? Mesma coisa. Mesma coisa, né? Só muda a cor da camisa. Todo mundo sentado ajoelhado, um faz o sinal da cruz, outro tá assim, hoje em dia. Aí a gente olha, né? Aí na arquibancada, como é que tá? A mesma coisa. A mesma coisa. Vocês sabem que em 2019, Vicente, eu estava em Lima, Peru, bicampeonato da Libertadores. Eu tava, rapaz, tava lá. No começo do jogo passou lá um outro torcedor flamenguista que nem eu, distribuindo uma imagenzinha de São Judas Tadeu. Custa nada, né? Aceitei de bom grado, botei no bolso, né? Mas voltando ao Deus do futebol, é um time do lado de cá ajoelhado rezando, e eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Faz sentido um negócio desse? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Deus é Flamengo, Deus é Fluminense, ou é Vasco, ou é Botafogo. Não é, gente. Não faz. Imagina, como assim, se fazer, mal comparando, tem um dito antigo que é muito curioso, mas que tem a ver com essa história, que é o seguinte: se Macumba ganhasse jogo, campeonato baiano só dava empate. Já ouviram isso? É exatamente essa lógica. Se Deus se imiscuísse nos assuntos do futebol, só dava empate, né? Porque ele não vai privilegiar um nem outro, ele é pai de todo mundo, ele quer ver todo mundo bem, não é isso? Não dá para ganhar os dois, então tá bom. Então não vai ficar nenhum muito triste, nem outro muito alegre. Vou dar um jeito de ficar aqui, só dar empate. Não é curioso esse exercício de fé que a gente faz? Aí faz promessa e não sei o quê. Glória a Deus, né? Assim, vai. Aí tu fala, mas rapaz, tá bom, né? Eu até sou capaz de entender, e perdoem a brincadeira, aquele, o jogador que está ali para decidir e que quer, né, no seu exercício de fé, Deus me ajude a fazer bem feito o meu trabalho. Ok, acho razoável. Mas é uma briga de torcida para um lado de cá, o outro para o lado de lá, se Deus vai... Não faz muito sentido. É a mesma coisa do Deus na guerra, né? Tá todo mundo rezando para ganhar a guerra. Será que Deus vai privilegiar um ou outro? Dois exércitos, um de cada lado, cada qual na sua trincheira. Um com medo daqui, o outro com medo de lá. Um rezando para Deus de um jeito aqui, o outro rezando para Deus do lado. Não importa o nome, não importa a religião, vai chegar tudo no mesmo lugar. É o Deus da Mega Sena. Vou fazer, inclusive, qual é o termo popular? Vou fazer a minha fezinha, né? Vou fazer a minha fezinha aqui. Só ganha um, dois ou três. Todos os outros, né? Também tem isso também, né? Mas todo mundo vai lá fazer a sua fezinha. Não, porque se Deus me ajudar, ainda faz a promessa assim, vou dar lá uns 10% lá pro Zé o Carpinteiro, né? Se lembrar, né? Não, você sabe que tem uma história, eu não sou advogado, se tiver alguém da área de direito aqui que me perdoe, né? Mas quem me contou essa história, inclusive, é um amigo advogado, então ele falou da própria categoria, então eu me sinto até à vontade, né? Diz que tinha um deles, né? Que estava chegando para fazer lá, ia ter um júri lá, ia ter uma audiência importantíssima, né? Envolvendo interesses muito grandes, disputas, dinheiro, essa coisa toda, ele estava atrasado. E ele morrendo de desespero,
cortando, avançando o sinal, fechando aquela coisa, né? Não posso atrasar, não posso atrasar. E o relógio ali no par avançando, né? E aí quando ele chega perto ali do fórum, as ruas lotadas, os espaços de estacionamento, não tinha nenhuma vaga, aí o desespero vai batendo, ele vê que está faltando 5 minutos, e aí começa, diz que ele não era muito cristão não, né? Mas aí, né? Sabe como é que é, né? Uma fezinha, graças a Deus, uma oração, vai que cola. Deus, o Senhor me ajuda, eu não posso perder, eu tenho que chegar nessa audiência, eu preciso de uma vaga, eu prometo para o Senhor que se o Senhor me der uma vaguinha, ele não era lá muito, ele não era cristão e nem era muito sério, né? Eu prometo para o Senhor que vou parar de enrolar os meus clientes. Ó. E vai, passa, vira a esquina e nada da vaga, 2 minutos e o desespero sobe, aí a promessa sobe também, né? Ah, Senhor, eu prometo que eu nunca mais vou levar a secretária para jantar. E vai, dá mais uma volta, faz a outra curva e nada da vaga, 1 minuto. E ele já não sabia mais o que prometer. Senhor, eu prometo que... Aí nisso, o carro que estava parado na vaga bota a seta e começa a sair e fala, não precisa mais não, que eu já consegui aqui. Não é assim? Na hora do aperto, as promessas, aí vai crescendo. Não, pode deixar. Não precisa não, que eu já arrumei aqui a vaga. Né? É assim que a gente funciona. Mas a fé verdadeira, para além desses exemplos aí, das brincadeiras que a gente faz, que não são aleatórias, né? Trouxe muitos exemplos aqui bem palpáveis, né? Bem concretos. Acho que a verdadeira experiência da fé é uma experiência libertadora. É a conquista da consciência de quem nós somos, de onde nós estamos, e o desenvolvimento da capacidade de entender o porquê das experiências da nossa vida. Os antigos, chamados estoicos, ou a filosofia estoica, o estoicismo, isso não tem nada a ver com religião, mas tem no seu cerne uma espiritualidade profunda, que conversa bastante com alguns princípios do budismo, inclusive. Mas a ideia do estoicismo, ela parte desse pressuposto, de que o sofrimento, de que a dor, de que os reveses, as perdas, a finitude, são experiências, são sentimentos que fazem parte da vida. E que a gente alcança, por assim dizer, a sabedoria e a felicidade na medida em que a gente aprende a discernir, tem até aquela chamada oração da sabedoria aí, que tem certas coisas na vida que a gente não é capaz de controlar. E de fato nós não somos. Portanto, se nós não somos capazes de controlar essas coisas, a gente não deve sofrer por elas. Repito, o estoicismo, ou a raiz desse pensamento, não é religioso, é filosófico, mas é profundamente espiritualizado. Poucas coisas na vida estão verdadeiramente sob nosso controle. Aquilo que está sob nosso controle nos cabe uma responsabilidade ética, moral, com os nossos valores, com o próximo, com o coletivo, com o mundo, com o universo, de agirmos com correção, buscando o bem, buscando o que é bom, aquilo que está sob nosso controle.
e aquilo que não está sob nosso controle, não nos cabe tentar controlar, que será um esforço vão. E também não nos cabe sofrer em função disso, porque é uma luta perdida. Se nós não controlamos, que a gente aprenda a lidar com essas questões, toda essa ordem de questões. E foquemos os nossos esforços e a nossa energia para lidar com aquilo que está sob nosso controle e façamos o melhor possível que estiver ao nosso alcance, dentro dos valores mais nobres que a vida nos empresta. Esse sentido de fé, portanto, e eu quero pegar emprestado dos estoicos, não quero tirar dessa equação a existência ou a figura de Deus em toda a sua generosidade que se faz presente, sim, na nossa vida, mas a fé madura, a fé verdadeira, não é essa fé do Deus do futebol, não é essa fé do Deus concierge que atende aos nossos caprichos, aos nossos desejos ali de plantão para satisfazer as nossas vontades. Mas é o sentido do entendimento de qual é o valor, qual é a razão da vida e da nossa existência. E essa segurança que essas informações, que esses conhecimentos nos emprestam. E digo para vocês, o Espiritismo é uma dádiva. O Espiritismo, e eu não estou fazendo uma fala aqui ufanista e enaltecendo, não se trata disso. Mas quem teve acesso, quem tem acesso aos conhecimentos espíritas, é um verdadeiro privilegiado. Acho que Deus é justo, né? Não privilegia uns frente a outros, não tem preferidos, nem... Mas ter a oportunidade de travar contato com os ensinamentos espíritas é um verdadeiro privilégio. Porque esses ensinamentos nos emprestam conhecimento e entendimento num nível de profundidade, de completude sobre a vida, sobre o sentido da vida, daquelas questões, né, sempre presentes desde o início dos tempos, quem nós somos ou quem sou eu, de onde vim, para onde vou, qual é o sentido da vida, o que existe além dos portais da eternidade, para além do túmulo, esta porta que se fecha, há algo do outro lado, o que é, como é que é, para onde nós vamos e o que acontece, fica, volta, some, acaba. Essas perguntas estão aí colocadas à humanidade, buscando sentido há muito e muito tempo. E nós espíritas temos a capacidade de entender e organizar a nossa vida de uma forma absolutamente nobre, firme, com fé, porque a gente tem essas informações. E aí podemos viver a fé com lucidez, com altivez, pegando emprestado esse sentido dos estoicos, focando naquilo que está sob nosso controle e tendo fé, resiliência, resignação para lidar com aquilo que não está sob nosso controle e cujo destino eventualmente possa vir a nos incomodar. A fé e a caridade, falamos um pouquinho de cada um desses elementos, mas vamos retornar a essa assertiva central e inicial da mensagem dessa noite, quando diz que a caridade é impossível sem a fé. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a ressalva que o próprio autor faz, e eu concordo, é que não é exatamente dessa forma. É possível fazer a caridade sem a fé. O que ele diz, e desdobra na sua reflexão, é que a caridade sem fé é uma espécie de uma caridade incompleta. Ela não é a caridade plena. E, de fato, existe caridade, lato sensu, feita por pessoas materialistas.
Por dever cívico, eu convivi durante muitos anos com uma pessoa que era extremamente caridosa e ateu, não acreditava em nada. Não acreditava em nada. Mas era uma pessoa absolutamente solidária, se encaixava perfeitamente dentro do adjetivo, do arquétipo do caridoso, né, que a gente comumente atribui. É possível fazer a caridade, ajudar o próximo, ser solidário, etc., nas mais diversas formas, mesmo sem acreditar em Deus, mesmo sem ter fé, mesmo sem ter nenhuma busca de espiritual ou de transcendência. É possível. Porém, o que o autor, o espírito protetor, lá em 1861, na Cracóvia, ou em Cracóvia, nos diz, é que a caridade por excelência é a caridade com desapego profundo. É aquela caridade de Paulo na epístola, né? A epístola, está sendo a epístola aos Coríntios, nos diz, né, que a caridade tudo crê, tudo espera, a caridade tudo suporta. E quem não tem um sentido profundo ou uma convicção transcendente daquele ato pode perfeitamente, diante de alguns desafios, diante de alguns embates ou de condicionantes que se apresentam a ele retirar esse sentido de verdadeira doação. Vou dar um exemplo bastante patente. O amor de um pai ou de uma mãe por um filho. Talvez alguém que não tenha fé possa fazer, ou o amor por um amigo, enfim, o quanto que a gente está disposto a se dar, a se doar, a se colocar à disposição dessa outra pessoa, dando às vezes a própria vida, abrindo todos os seus sentimentos, todos os seus segredos, todo o seu patrimônio à disposição de alguém em benefício de algo, se a gente não tiver uma convicção muito profunda e uma visão para além desta própria vida. Portanto, segundo o Espírito Protetor, né, autor desta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu concordo, a fé, ou melhor, a caridade sem fé, ela tem alguns limites. Somente a caridade, somente a fé empresta à caridade a sua plenitude, toda a sua profundidade de entrega, de desprendimento, de doação, de autodoação em função de alguém ou em função do próximo. E ele cita, por exemplo, dessa limitação, essa pseudo-bondade que é muitas vezes praticada, às vezes tendo um interesse próprio, né? Enfim, não muito claro ou muito evidente num primeiro momento. Posso compartilhar com vocês um pouco até da minha experiência de trabalho, da minha vida profissional. Hoje em dia, você vê muitas empresas, por exemplo, que se dizem empresas cidadãs, empresas... Eu trabalho com isso, exatamente, eu trabalho com isso. E aí se apresentam muitas pessoas, doadores, empresas, etc., que se colocam numa posição de defender uma determinada causa, apoiar um determinado grupo da população, uma determinada iniciativa, e alguém logo vai dizer, essa empresa aí não está fazendo isso porque ela é boazinha, né? Ela está fazendo isso aí para fazer propaganda. E é verdade. E é verdade. Porém, melhor ela fazer propaganda por aí do que não fazer nada. Não é? Melhor desta forma do que não fizesse nada, que pegasse esse recurso e dividir entre os acionistas, os sócios, simplesmente alguma coisa ela direcionou para a sociedade, que construiu ali de alguma forma um impacto que seja positivo. E como é que faz para diferenciar, vamos dizer assim, uma empresa que tem nisso uma atitude mais autêntica daquela que está fazendo por mera propaganda? Tem algumas maneiras de se fazer, né? Não é o caso da gente aprofundar aqui, mas na ideia central tem isso. Melhor que faça do que não fazer. Uma pessoa que também fez ali uma atitude que gosta de aparecer, tá bom, se ela é vaidosa, se aquilo ali atende para ela alguma coisa, para o seu ego, o problema é dela, ela que lide com isso. Ela que depois, né, tenha que
colher os frutos e as consequências dessa atitude egóica da parte dela, isso é, enfim, uma questão dela. De alguma forma, que façamos bom uso para o coletivo, para o bem social, daqueles que circunstancialmente estejam numa condição mais vulnerável, mais necessitada, por assim dizer. Pelo menos que bom que chegou cada um depois que responda com a sua consciência ou com qualquer outro mecanismo de fiscalização que deva cumprir com esse tipo de papel. E ele ainda fala, o autor da passagem, e essa eu acho bastante interessante, né, que não se pode criar uma ordem social, ele fala em ordem social, capaz de manter os homens felizes, né, sem que a fé esteja presente na caridade. Justamente por talvez entender que possa haver esses mecanismos de interesses escusos, ocultos, numa prática dessa de benemerência. Isso faz bastante sentido também. Porque a evolução da humanidade, né, a evolução do mundo, uma melhor qualidade de vida coletiva, de respeito ao meio ambiente, das relações sociais, de todo o regramento legal que nos torna uma sociedade mais saudável, mais justa, etc., mais pacífica, depende também da defesa, da construção de valores compartilhados entre os membros dessa sociedade que qualifiquem essa convivência, que qualifiquem essas regras, que qualifiquem essas leis, que qualifiquem o convívio das pessoas, que qualifique o exercício da atividade empresarial feita por essas empresas, por exemplo. Existe um debate muito interessante, inclusive, sei que o Vicente também gosta. O que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha? No seguinte sentido: quando é que nós vamos tornar o planeta Terra um planeta melhor? A gente fala, a partir do olhar e o entendimento da doutrina espírita, de um mundo de regeneração que já se avizinha, né? Já estaríamos imersos no chamado período de transição para um novo mundo, que vai ser um mundo mais justo, vai ser um mundo sem guerra, vai ser um mundo sem fome, vai ser um mundo onde as nações vão resolver suas diferenças com base na diplomacia, onde ninguém vai morar na rua, onde as doenças tendem a desaparecer. É um céu na terra, quase é um paraíso que a gente quer estar presente para poder participar e desfrutar. Só que a questão é a seguinte: como é que a gente faz para implementar isso? Primeiro, a gente tem que evangelizar os homens para que eles transformem o sistema, ou a gente tem que transformar o sistema para que o sistema, entre aspas, ajude a evangelizar os homens? E as disputas do pensamento político, ideológico e dessas lutas passam em grande medida por isso. O que tem que fazer primeiro? Ou se faz as duas coisas juntas? De que forma? Sem atropelo, sem violência? De que maneira? É um desafio que se coloca. E existem tentativas de respostas que são as mais diversas. Fato é que não existe um consenso. E essas experiências aí que se degladiam mundo afora, seja no campo da política, seja no campo militar, seja no campo do pensamento, seja no campo da espiritualidade. E nem eu me arvoro a dar uma resposta que seja conclusiva, mas eu gosto bastante da reflexão sobre esse tema. Portanto, a fé e a caridade, o que a gente faz primeiro? É possível a caridade sem a fé? Basta fazer o bem, mas um bem mais por uma lógica individualista, por uma lógica mais material, ou é necessário que a gente permeie, que a gente impregne cada atitude dessa de um gesto benemerente, tendo a fé, a religião e a espiritualidade junto de si? Diz o autor que a fé qualifica essa prática da caridade. Independente do que vem antes ou do que vem depois, essa parece ser a assertiva central e a gente tende a acompanhá-lo nessa direção.
fato é que praticar a caridade no mundo de hoje e exercitar a fé são desafios muito peculiares. A gente ainda vive num mundo demasiadamente materialista, onde aos seres humanos se convoca, se convida a todo instante muito mais a ter do que ser, ao parecer do que o sentir. São as mais diversas manifestações da vida social que nos apontam, né, o consumo, a construção da imagem, as redes sociais também, né, todo mundo sempre bonito, é o sucesso, é a realização, é a conquista, não tem ninguém triste, não tem ninguém, né, feio, não tem ninguém sujo, não tem ninguém derrotado na rede social, né, geralmente a gente está sempre ali publicando o que deu certo. Diz que é uma grande fonte, inclusive, de depressão para quem não está muito bem. Porque você entra ali e fala, nossa, fulano, o invejoso então, né? Olha fulano como está bonita, Cicrana casou, Beltrano está com um novo emprego, Cicrano está em Paris, é assim. Aí você se olha e fala assim, meu Deus, né? Onde é que eu estou aqui sozinho, pobre? Né? Não é assim? Sozinho, né? Doente, envelhecendo, né? É um mundo com muitas contradições, né? É um mundo cujos valores que são enaltecidos conflitam com os valores que são transcendentes, com os valores que são permanentes, com os valores que uma vida que contempla, né, um sentido profundo do ser, a prática da caridade, por exemplo, não dialoga, não conversa, parece não haver uma conexão, haver um sentido entre uma coisa e outra, né? Então, de fato, para nós que cultivamos esses outros valores, essa outra abordagem perante a vida, atravessar esse mundo, lidar com essas questões do nosso cotidiano, do tempo presente, são desafios muito difíceis, né? Mas, a bem da verdade, assim nos recomendam as mensagens do espaço, as inteligências superiores, seguir o Cristo, seguir os passos do Cristo, significa ir com ele até o alto do Calvário e se crucificar também. A oposição do mestre, né, aos valores do seu tempo, aos interesses dos poderosos do seu tempo, de alguma forma emprestam sentido também para o nosso caminhar, confrontando os interesses que o nosso tempo também diz querer fazer prevalecer. Os valores que os poderes do nosso tempo também parecem dar destaque e dizer o que faz sentido é isso, e o convite que o Cristo nos faz vai noutra direção. Portanto, seguir o Cristo, seguir os passos do Cristo, em alguma medida é ir ao lado dele até o alto do Calvário e aceitar também a nossa própria cruz, em contraposição às conquistas que o mundo, numa outra caminhada, nos oferece no ponto final, destino desse caminho. Que possamos, então, meus amigos, pelo adiantar da hora, fazer os nossos esforços, os mais sinceros, de viver a nossa fé, a nossa espiritualidade, como eu disse, na plenitude daquilo que a doutrina espírita nos oferece, que é extremamente generosa. Que a prática da caridade faça parte do nosso cotidiano, mas não somente essa caridade material, mas principalmente o sentido de desprendimento, de se dar, de se doar a quem quer que seja, a caridade que começa dentro de casa, né? Eu diria que talvez um dos maiores desafios, se não o maior desafio que a gente tem para praticar a caridade verdadeira, é aquela que não se traduz em algo material. É aquilo que parte de nós na atitude, na mais das vezes no silêncio, diante de uma ofensa, diante de uma pessoa desequilibrada que precisa da nossa compreensão, do nosso apoio, da nossa presença. E na mais das vezes são aquelas pessoas pedindo socorro, às vezes no travesseiro do lado. Sabemos muito bem, né, que realidade é essa. Então, que a gente esteja disposto, preparado, atento a amar
na plenitude daquilo que tiver na nossa capacidade de exercitar, de nos colocar à disposição, no silêncio, no cotidiano, na presença, no amparo, em tudo aquilo que está mais para o subjetivo e para o qualitativo do que aquilo que se traduz em algo material que possa ser feito por quem quer que seja, né? Não estamos nesse mundo ainda nem para fazer vestibular para santo, nem supletivo, né, para espírito de luz, da noite para o dia ou numa única reencarnação, mas nós já trazemos elementos para termos uma conduta, uma caminhada lúcida. Mais uma vez lembrando lá os estoicos, né, entendendo o que a gente pode mudar, o que a gente não pode, que a gente não sofra por aquilo que não está sob nosso controle, mas que a gente faça o melhor em nós para promover o que é bom, para promover o bem naquilo que de fato está nas nossas mãos fazer, que comecemos por nós, pelos nossos hábitos, pela maneira com que a gente lida com quem está mais perto da gente. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, a paciência de todos vocês. Desejo uma boa noite e que o Mestre Jesus nos abençoe.